realizar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Muito boa tarde! Sejam todos mais do que bem-vindos aqui ao nosso Além da Saúde Podcast. Mais um episódio, esse episódio de número 69. Nesse dia 28 de outubro, o mês se despedindo, mas ainda estamos no Outubro Rosa e esse é o nosso tema principal desse episódio do nosso Além da Saúde Podcast. Eu já peço para você nos ajudar. Como? Curte, comenta, compartilha, siga as redes sociais da Is Rádio Podcast, YouTube, Facebook, Instagram, assim como as minhas redes sociais também, Fabiana Fatoretto, e se inscreva nos canais de YouTube da Is Rádio Podcast e também no meu canal do YouTube, Fabiana Fatoretto, para você dar aquela ajuda necessária e curtindo, compartilhando, ativando o sininho do YouTube para você receber as notificações dos vídeos aqui de todos os podcasts que são apresentados semanalmente aqui pela Is Rádio Podcast. Assim, a plataforma entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, e isso nos ajuda demais, porque a gente faz um serviço com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação e com muita seriedade na questão das informações. Por isso, quanto mais pessoas tiverem acesso, mais pessoas vão ter esse conhecimento que eu falo que é realmente um presente que ninguém tira da gente. É a nossa sabedoria, o nosso conhecimento. E a gente quer contribuir um pouquinho para isso também, tá bom? E quem vai contribuir e muito com a gente são as nossas convidadas. Hoje, recebendo mais uma vez aqui no nosso Além da Saúde Podcast, doutora Alice Junqueira, mastologista. Seja bem-vinda, um prazer enorme ter você aqui. Boa tarde, doutora. Boa tarde, prazer é todo meu. E junto com a doutora Alice, estamos recebendo a paciente, a Jennifer Ferreira dos Santos Francisco, que já passou e venceu um câncer de mama e veio para nos dar o seu depoimento, para que a gente possa entender realmente tudo isso de uma maneira mais leve possível, que é como a doutora Alice sempre passa isso para as pacientes. Não é isso, Jennifer? Seja bem-vinda, é um prazer conhecê-la pessoalmente e uma boa tarde. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite, doutora. Obrigada pelo convite. E vamos para um bate-papo, né? Com certeza, para a gente somar, dividir, multiplicar conhecimento, né? A gente sempre aprende com a história de vida das pessoas. Eu acho que isso é muito rico e muito importante. Então, fica junto com a gente. Estamos ao vivo nas 3 plataformas da Is Rádio Podcast: YouTube, Instagram, Facebook. Posteriormente, fica gravado os nossos episódios no Facebook e no YouTube. Você pode assistir quantas vezes você quiser, da onde você estiver. Pode escutar no carro para ter, não é, mais informação, enfim. E além disso, nosso chat das 3 plataformas estão ativos. Então, você pode também dar a sua contribuição, colocar aqui a sua pergunta. Muitas vezes a sua pergunta é a dúvida de várias outras pessoas e todo mundo sai ganhando com isso, tá? Doutora falou que a partir dos 40 anos, para quem não tem câncer, histórico de câncer de mama na família. As mulheres que têm histórico de câncer de mama na família, com quantos anos tem que começar a fazer essa prevenção? Aí, 10 anos antes da idade da pessoa mais próxima. Por exemplo, se eu tive a minha mãe com câncer de mama aos 40, tá, eu tenho que começar meu rastreamento aos 30. Então, 10 anos antes. E se, além de ter essa história na família, eu souber que eu tenho uma mutação genética, ou eu tive um procedimento que eu fiz radioterapia do tórax quando criança ou adolescente, também essas pacientes têm um risco maior, tem que começar antes. Por conta de radiação? Por conta da radiação. Tá. Então, às vezes, começa com 25 anos a ressonância e a mamografia, geralmente com 30 anos. Não vai ser antes disso. Mas tem paciente que faz exame desde os 25, dependendo do que for o histórico. E o importante é você estabelecer uma relação muito fiel e muito verdadeira com o médico que você escolhe, não é? Porque assim você vai poder realmente não se perder nas datas e fazer esses exames anualmente. E esse
essa periodicidade dos exames salva vidas, né, doutora? Isso que é importante a gente colocar na cabeça das pessoas, a importância de não pular um ano. E a gente fica muitas vezes com informações misturadas, porque tem algumas sociedades que falam, a Sociedade Brasileira de Mastologia fala isso? Que é a cada 2 anos? Em que Não, lugar é o que Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, tá vendo? O Ministério da Saúde fala que pode fazer a mamografia a partir dos 50 anos a cada 2 anos. Isso. Aí a Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40 anos anualmente. Aí, às vezes, nós leigos ficamos assim, e agora? O que eu faço? Quem eu sigo? Não é verdade? É que o Ministério da Saúde ele vai seguir os trabalhos que foram feitos com a população europeia. E aí, realmente, é acima dos 50 a cada 2 anos. Mas a nossa população brasileira é muito diferente da europeia. Infelizmente, a gente não tem aqui no Brasil muitos trabalhos científicos que sejam robustos, que tenham muitos dados, para a gente poder falar como que seria o melhor para a nossa população. Então, fica essa luta, essa briga entre a Sociedade de Masto e o Ministério da Saúde, mas é que a gente considera coisas diferentes. A Sociedade de Masto considera, por exemplo, fazer com 40 anos, porque a média de idade da mulher brasileira para câncer de mama é 42 anos. Então, e cada vez tem ficado mais jovem, isso por conta do estilo de vida, da maneira como a gente tem vivido. Então, é importante que a gente veja isso e vá se adequando. Sem contar que o quanto a gente tem de acesso no Brasil aos exames e ao tratamento é muito diferente do que a gente tem na Europa. Então, lá dá para fazer a cada 2 anos, que não vai perder tempo. Aqui, infelizmente, se a gente deixar 2 anos, viram 4 anos assim, ó. Rapidinho, né? E a assistência imediata se faz extremamente necessária em alguns casos, né? E a gente está aqui com a Jennifer, que é paciente, né? Da doutora Alice, e aceitou o nosso convite, o meu e da doutora Alice, para vir aqui no nosso Além da Saúde, para falar um pouquinho da história dela. Ela que teve um câncer de mama muito jovem, aliás, bem mais cedo do que essa média que a doutora Alice acabou de falar pra gente, que é a paciente aqui do Brasil, uma média de 42 anos. Ela teve o câncer com 37 anos. 36 anos. Hoje ela está com 38 anos. 38. E como é que foi tudo isso? Você já fazia o seu rastreamento? Tinha esse costume de fazer a sua prevenção anual? Jennifer, conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, vamos começar em 2021. Ano pandêmico ainda, né? Isso. E eu ia com um ginecologista, fui numa consulta de rotina. E aí, ele sempre fazia também a parte do exame da mama. E aí, ele viu algo diferente. Só que ele falou, pela sua idade, pode ser um nódulo benigno, uma outra coisa, um cisto. Mas vamos acompanhar. E aí, nisso, eu fiz. E aí, aonde ele achou, não tinha nada. Mas tinha na mama direita 2 nódulos, que foram classificados como BIRADS 3, que era provavelmente benigno. E aí, ele me encaminhou para um outro mastologista, e esse mastologista falou, nesse caso, nós vamos acompanhar a cada 6 meses. E aí, começou esse acompanhamento. Nada de câncer até o momento. Até o momento, nada. Tá. E aí, eu fiz maio 2022, estava tudo ok. Quando foi outubro de 2022, eu notei um nódulo na mama esquerda. E aí, eu queria adiantar o exame, porque daí o próximo seria novembro. Mas aí, eu não consegui, porque eu estava em um outro plano também, e aí tinha uma transição. Esbarramos na burocracia da transição de um plano aqui de Limeira que muita gente sofre até hoje, né? Porque muitos médicos se desvincularam desse plano, Isso. então muita gente sofreu com tudo isso. E aí, eu não consegui adiantar. Quando foi em novembro, eu já cheguei falando para a médica. Eu falei, olha, eu notei um nódulo na mama esquerda. Ela falou, olha, vamos ver a direita, né? Que é o que está acompanhando, e depois eu vejo a esquerda. Fez a direita, ela falou, não, tá tudo bem, tá estável. Quando foi na esquerda, ela parou ali. Aí eu falei, alguma coisa tem. E aí ela falou, olha... Não era a doutora Alice ainda? Não, era Não, era outro médico. E aí, ela pegou e falou, olha, essa classificação... Eu vou mudar a sua classificação. A classificação agora é 4.
vai no seu médico e fala que você precisa passar com urgência. Aí já acendeu a luzinha de alerta ali, né, Saí Jennifer? de lá até o consultório chorando. Eu imagino. Saí de lá já chorando. Cheguei no consultório, expliquei tudo. Aí a secretária falou, não temos horário, só para janeiro. Vocês têm noção? A pessoa desesperada, a médica falou, vai lá com o seu médico, marca com urgência e fala... Era em novembro, falou que só tinha consulta em janeiro. Em janeiro. Falei, não, eu preciso passar, ele precisa ver. Ela falou, não tem, o que eu posso fazer é colocar na lista de espera se ele abrir a agenda. Fui para casa chorando e eu estava desesperada mesmo, né? Porque eu sempre tive muito medo disso, até por já ter perdido um familiar para o câncer, né? Mas não de mama. Não de mama, foi de intestino, foi muito rápido, então assim, já fica aquilo na cabeça, né? É um trauma, né? Gerou um trauma em você. No Normal. outro dia, eu fui para o trabalho, eu conheci uma paciente da doutora Alice, que já tinha falado muito bem dela, e aí eu estava conversando com uma amiga de trabalho, e ela falou, olha, vamos marcar com a doutora Alice? Falei, vamos, só que aí na correria do trabalho, passou o dia, e aí ela pegou o telefone e ligou no consultório, falou com a secretária, explicou a situação, 2 dias depois eu estava com a doutora Alice. E aí começou, a doutora viu os exames do outro plano, não ficou segura com aqueles exames, solicitou outro. E eu até comentei com você, eu não esqueço quando eu cheguei lá, porque a doutora toda séria, né? Agora... Tá toda concentrada, né? Toda séria, primeira consulta, né? Ela falou assim, olha, vamos fazer os exames, não estou confiante nesses, vou te passar a mamografia e se for alguma coisa, tem tratamento. A hora que eu saí de lá, eu falei, tem alguma coisa. Alguma coisa falava pra você, né, já? Falei, tem alguma coisa. E aí, fiz todos os exames, né? Foi final do ano, é difícil por conta das festas e tudo, acaba demorando um pouquinho mais. E aí, 5 de janeiro de 2023, eu recebo por e-mail o laudo, né? Que daí eu já fiz biópsia, tudo o que precisava fazer. E aí, eu li lá, carcinoma. E aí... O seu chão se abriu. Caiu. O mundo cai, né? E passa um filme na cabeça, né, Jennifer? Tudo. Eu lembrei da minha avó, lembrei... Ai. Respira Falei fundo. que não ia chorar. Fica tranquila, a emoção toma conta mesmo, porque foi um trauma pra você, perder um ente tão querido, que foi a sua avó, por câncer de intestino. Você falou que em 20 dias, 20 né? dias, foi muito rápido. Quando descobriu o câncer de intestino, em 20 dias ela já faleceu. Sentiu a dor, no outro dia foi no hospital, uns 20 dias faleceu. Então, quer dizer, é um trauma muito grande. Foi muito rápido. Por isso que quando você achou que era realmente câncer, falou, e agora? E agora? Né? Porque a primeira coisa que passa na cabeça quando você dá um diagnóstico de câncer para qualquer paciente é, eu vou morrer. Todo mundo relata isso. E aí eu lembrava disso, lembrava dos meus sobrinhos, né? Eu falei, nossa, será que eu vou ser aquela tia que eles não vão lembrar quem é, né? Não, você tá aqui, tá brincando com eles, venceu o câncer. Então, é muita coisa que passa na cabeça, sabe? Eu mandei o laudo, eu falo assim, tem coisas que eu faço, eu falo, meu Deus, por que você fez isso, né? Porque eu mandei o laudo pro meu marido e falei, olha, se quiser separar, pode separar, tá? Isso aí não é seu. Olha o grau da loucura da pessoa. Foi. Essa parte eu não sabia. Né? Mas acho que é interessante, gente, porque o relato de vida, é um relato de vida isso. E isso, acho que não tem nem nada mais rico quando a gente compartilha esse relato de vida, que é o caso da Jennifer. Por isso que eu agradeço tanto você estar relatando isso, porque são coisas muito íntimas e que fazem com que as pessoas se identifiquem e que elas não se sintam sozinhas, porque tem milhares de pessoas passando por isso nesse momento. Sim. E que muitas vezes tiveram essa mesma atitude que você. Pode separar, não precisa passar comigo por nada. Agora eu vou ficar, né? Passar por um tratamento difícil, vou ter que fazer quimioterapia. E eu mandei por mensagem. Ele falou, em casa a gente conversa. Em casa... E eu mandava, não, tudo bem, sem problema nenhum. E ele, em casa a gente conversa. Porque ele sempre foi mais... Pé no chão. Ele é mais tranquilo, mais sabe? sensato. Não, ele é mais...
Homens são mais racionais, sim, mulheres mais emocionais, sim, tá tudo sim. bem, né? E aí, cada um da família teve uma reação diferente, né? A minha mãe, que é muito chorona, foi mais Firme. forte, né? Porque eu saí... Quando eu recebi esse laudo, eu não fui para minha casa. Eu fui para casa dos meus pais. E aí, eu cheguei lá, meu sobrinho estava lá. E eu não queria chorar na frente dele. Só que daí... A Eu emoção precisava, é tão grande, né? E eu fui pro quarto, aí ali eu chorei, eu perguntava por que comigo, por que isso comigo. E ela ali, forte. Acho que deu as choradinhas escondidas, mas na minha frente ela Permaneceu. se manteve firme, né? Meu pai, ele até comentou, né, que foi um choque, né? Porque ele lembrou da mãe que faleceu, então... Foi a mãe do seu pai que teve o Foi problema a mãe câncer do meu de pai, intestino. isso. Então, foi um choque, né? Meu irmão, ele... Não, vai dar tudo certo, mas assim, durante o tratamento ele não quis me ver sem cabelo, né? Então, cada um teve uma forma, mas graças a Deus eu tive uma rede de apoio muito grande, né? E isso é extremamente Isso importante, foi muito né, bom. Jennifer? Meu pai foi em exames, porque depois, quando a gente descobre, tem outros exames que faz para ver se não foi para outros órgãos, Metástase, né? E aí meu pai foi comigo, minha mãe foi. Então, assim, a cunhada levou em alguns lugares. Então, eu sempre tive uma rede de apoio muito grande. Isso me ajudou muito. Isso é importante, né, doutora Alice? Mas também é importante que o paciente entenda essa colocação que a Jennifer fez, que o irmão não quis vê-la careca, né? E a paciente entenda a limitação de cada um. Porque cada membro da família vai poder participar e eles participam de uma forma diferente e cada um tem uma coisa diferente para doar naquele momento. Então, às vezes, a paciente com câncer de mama tem uma expectativa muito grande de alguém, de alguns membros da família e isso às vezes não acontece. Então, não desmerecer ninguém porque a gente não sabe como aquela pessoa está digerindo essa notícia também, está passando por tudo isso, né? Tem gente que não consegue Exato. lidar muito bem. E sempre a gente conversa isso, eu falo com as pacientes, para ter um pouco de paciência, calma, porque ela, a paciente, está sofrendo, e às vezes esse familiar ou amigo que tem umas conversas ou falas diferentes, e alguns pacientes ficam chateados. Eu falo, mas é que te ver sofrer, às vezes a pessoa não suporta, não Exato. consegue ver. Tem que ter paciência também, porque você está sofrendo, mas eles também estão. E a maioria consegue conciliar tudo isso, né? Sim. É um dia de cada vez. É tudo muito novo para todo mundo. É um diagnóstico que pega todo mundo de surpresa. De repente, né? Ninguém espera por isso. E depois que você começou a quimioterapia, um dia depois do seu aniversário, é isso? Foi. Eu fui com a doutora Priscila, outra excelente profissional. Eu falo que eu fui rodeada de excelentes profissionais, né? Então, a doutora Alice foi a primeira, né, que apareceu na minha vida. Depois, a doutora Priscila, a doutora Cíntia, que fez a parte da plástica. As fisioterapeutas, a Daiane, a Carol. Então, assim, fui rodeada de excelentes profissionais. E aí, fui na doutora Priscila, com um otimismo lá em cima. E aí ela falou que que ia dar tudo certo, que ia fazer os exames, que precisava tudo, que tinha que agilizar, que ela queria que eu já começasse no dia 6 de fevereiro. E aí eu falei, nossa, meu aniversário é dia 5. Aí eu falei, nossa, doutora, que presentão de aniversário. Aí ela olhou bem para mim e falou, eu vou te dar outro no final. Então, assim, você sai... E tanto que quando eu cheguei lá, tinha um outro paciente, e risada, e isso e aquilo, e eu ficava pensando, o que tá dando risada? não tem porquê, né? E aí eu saí de lá dando risada. Que assim, ela é demais. Ela te dá toda a força para você encarar isso. Então, é muito importante ter ela também como profissional. O profissional faz toda a diferença durante o processo, não é? Como o profissional encara tudo isso e como o profissional passa isso para o paciente, né, doutora Alice? Faz diferença, sim, com certeza. Mas a gente tem que lembrar que essa pessoa
é especial. É diferente. A gente ajuda, mas o paciente é o primeiro, assim. Cada um tem que fazer a sua parte. É isso, né? Se a gente tentar fazer, mas o paciente não quiser, não aceitar, não vai adianta. funcionar. E ela sempre quis. Então, juntou tudo, né? A gente fazendo de tudo para dar certo e ela também. Desde o começo. Sempre pensamento positivo. Desde o começo. Né? Comemorei meu aniversário dia 5. No dia 6, 7 horas da manhã, eu estava na Unimed para a primeira sessão de químio. Recebendo um presente. Recebendo o presente. Que era a abertura da sua cura. A abertura do caminho para sua cura. Só que Uma naquele nova momento, às vezes, a oportunidade. gente não cai a ficha tão rápido. Não. Demora o processo. E hoje eu tenho certeza que você passou por tudo isso. Você é outra pessoa. Uhum, Seus com valores certeza. mudaram. A sua lista de prioridades mudou, acho que completamente, Com né, certeza. Jennifer? Com certeza. Eu falo que eu sou um pouquinho mais egoísta, assim, no sentido de me priorizar. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço no meu trabalho, tenho a minha família que me deu todo o apoio, mas eu olho para mim primeiro, né? Estando bem, eu consigo fazer bem o meu trabalho e eu consigo bem fazer o bem também a quem está à minha volta, Com né? certeza. Então, é aquela questão de se olhar primeiro. Isso não é egoísmo, isso é autocuidado. Sim. E é um autocuidado que a gente tem que aprender muitas vezes na marra, não é? A se priorizar, porque a gente tende a fazer isso, a fazer tudo pelos outros, a fazer tudo para quem está à nossa volta e a gente se deixa por último. Só que para conseguir fazer tudo funcionar, se a gente não estiver bem, não vai funcionar, não vai dar certo. Né? Sim. E é claro que essa motivação, essa positividade também faz diferença durante o tratamento, né, doutora? É lógico que tem altos e baixos, né, Jennifer? Com certeza. Eu tenho certeza que teve dia que você falou, não vou aguentar mais, não quero mais, porque quimioterapia é exaustivo, né? Olha, eu fiz 6 sessões de químio. Eu vou falar que eu não tive tantos efeitos colaterais. Na segunda sessão, eu fiquei um pouquinho meio jururu, Mais assim, pra baixo, bem assim. cansada. Mas eu não tive tantos. Acho que foi na segunda sessão eu falei, nossa, tá mais difícil. Mas aí os demais eu já fui mais tranquila. O que você teve que adequar na sua vida nesse tratamento? Mudou nutrição? Mudou alguma coisa para ter mais qualidade de vida? O que você teve que fazer? Olha, 4 meses antes do diagnóstico eu já fazia pilates. Certo. Comecei a fazer pilates. Durante o tratamento eu fazia caminhada e o pilates. Quando eu fiz a primeira cirurgia, depois da primeira cirurgia, eu comecei a academia. Então, eu faço musculação. E agora, depois da segunda cirurgia, porque daí eu fiz a reconstrução, né? Que foi em maio desse ano. Agora, em agosto, eu comecei a fazer corrida. Estou me arriscando na corrida. Tá ótimo. Olha que legal isso! Eu falo, gente, é incentivo, é inspiração para as pessoas, E né? aí, a alimentação, eu tenho uma nutricionista que está me acompanhando também. Ótima nutricionista. Então, ela está fazendo todo o acompanhamento, né? E aí, tem essa parte da alimentação saudável. Essa alimentação durante o tratamento também faz toda a diferença, né, doutora? Porque dependendo do ciclo de quimioterapia, tem paciente que tem muita náusea, né? Tem paciente que passa bem mal. E na químio, tem a nutricionista lá da químio, que ela ajuda e orienta. Já tem as dicas, né? Tem as dicas do que seria melhor. Ah, tô mais enjoada, não tô tão disposta, o que pode... E o que não deve também comer nessas Sim. épocas. Mas não é só durante a químio que é importante fazer. É importante manter essa nutricionista, a orientação nutricional depois também. Porque o pós também é extremamente importante, né? É importante e também para a gente pensar no prognóstico da doença. A gente sabe que a alimentação, manter o peso ideal e não ser sedentário ajuda no tratamento, ajuda na doença não voltar. Então, isso que ela está fazendo faz parte do tratamento. É como se ela estivesse todo dia tomando um remedinho, que é a alimentação e exercício físico é um remédio. Então, tem que fazer, não tem como ficar sem. Ou seja, a alimentação e exercício físico é um remédio para todo mundo, tá? E é pro resto da vida, né, doutora? É pro resto da vida. Mas você pegou gosto, não pegou? Peguei. Mas aí é que tá. A partir do momento que você começa a ter uma rotina de atividade física, o corpo sente se você não faz, não é, Jennifer? Sente.
Então, já tem tudo o cronograma da semana. Pra corrida, musculação, pilates. Porque muitas vezes a gente foge falando que não tem tempo, né? A desculpa não é essa? Ai, tá muito corrido, não tem tempo. Cansada. Né? Estou Aí cansada. tem que acontecer alguma coisa muito séria pra dar um chacoalhão na gente e falar assim, peraí, como é que tá o seu tempo mesmo? Né? E a gente eleger outras prioridades, né? Ou é pelo amor ou é pela dor, né? Já diz o ditado. A minha mãe sempre falava isso pra mim. Ou a gente aprende no amor ou na dor. Infelizmente, eu aprendi na dor, mas eu tive a oportunidade de aprender. Eu espero que as outras pessoas aprendam no amor, na informação, né? Então, se eu puder ajudar uma pessoa, eu já estou feliz. E você está ajudando muitas, pode ter certeza. Às vezes não chega no nosso conhecimento, mas essa informação, esse seu relato aqui, com certeza vai servir de inspiração para muita gente. E outra coisa importante é não se comparar, né, Jennifer? A doutora colocou aqui, cada caso é um caso, não se comparar, porque a minha amiga teve um câncer, mas existem N tipos de cânceres diferentes de mama, então isso é muito importante também, sim, né? Sim. O tratamento hoje em dia é muito personalizado. Então, a gente fala, câncer de mama... No geral, né? No geral, mas cada um é uma coisa específica. Tem paciente que vai fazer químio primeiro, depois operar. Vai operar, depois vai fazer químio. Tem paciente que não precisa de químio. Às vezes vai fazer químio, cirurgia e radioterapia. Às vezes não vai precisar de radioterapia. E as medicações também são muito diferentes. Então, cada um é de um jeito. Você fez 6 ciclos de químio. Tem paciente que faz 4 ciclos de uma medicação, 12 de outra. Tem paciente que depois da cirurgia tem que ficar 1 ano tomando medicação. O meu eu fiz depois da cirurgia. Medicação? Eu tomei o Herceptin. Tive 12 ciclos. Isso. E aí, assim, varia também. Tem medicações diferentes dessa, depois da cirurgia para fazer. Então, realmente, cada caso é um. Não dá pra gente comparar. Que às vezes o paciente fala, mas a minha amiga, ela fez cirurgia primeiro. Eu vou fazer químio. Tá errado? Não é assim. E aí a gente explica que é diferente. Cada um vai ter o seu tratamento específico. Personalizado, isso que é importante. É individual. Por isso se faz mais importante ainda você já ter uma relação com algum médico. Se você vai no ginecologista ou se você nunca fez um exame mais detalhado das suas mamas, procurar um mastologista se faz extremamente necessário também, né, doutora? A gente pede que as pacientes passem, que a gente não tem essa cultura de passar com o mastologista. É verdade. Mas a gente pede para passar, porque o mastologista ele vai ver de uma maneira diferente. E só para você ter um exemplo, a gente fala muito de fazer mamografia e tal, e tem uma coisa que não sai da minha cabeça. A gente tem no país 6.334 serviços que fazem mamografia, aparelhos mamógrafos. Metade é do serviço público, metade do serviço privado. E existe um programa de qualidade de mamografia. E, teoricamente, esses 6.000 e tanto era para estar ali naquele programa de qualidade. Mas só 320 participam do programa de qualidade. E de 6.000 e tralalá, só 320. Tá. E das 320, só 169 foram aprovados nesse programa de qualidade. Esses dados estão todos no site do INCA. Então, você imagina a qualidade. Infelizmente, é muito ruim. Não dá pra gente colocar todo o peso da prevenção, até porque a mamografia não vai prevenir, né? Ela vai fazer o diagnóstico. Exato. Em cima de uma mamografia que, infelizmente, tem uma qualidade muito ruim. Então, a gente, mastologista, na hora que o paciente chega lá, eu não vou olhar o laudo e ver qual que é o BIRADS. Eu vou examinar aquela mama, eu vou pegar a história da paciente e eu vou pegar a imagem da mamografia e eu vou olhar e ver se está bem feito. Porque eu não posso, infelizmente, confiar que esteja bem feito. Porque na maioria dos lugares não é bem feito. E assim, eu vejo mamografia que está com laudo normal e imagem alterada todo dia. Então, e é muito triste isso, né? É muito triste. E assim, precisa então do especialista. O ideal seria que todas as mulheres passassem por volta dos 20, 25 anos com um mastologista para ele fazer uma análise do risco dessa paciente. Porque, como a gente estava falando, as pacientes que têm que fazer exame antes de 40 anos,
Pode ser que comece com 25. E para ela saber que ela tem que começar com 25, ela precisa ter passado com o especialista Antes dessa idade. para identificar qual que é aquela que precisa, qual que não precisa. Sim. Então, eu acredito que o mastologista deveria, sim, ser para todas. Porque faz diferença. E, inclusive, passar no mastologista, mesmo que não tenha nenhum indício de câncer de mama. Passar nessa idade, né, nos 20 anos de idade, mais ou menos, as meninas, né, as jovens. Para ter orientação. Para ter orientação e para ter já ali começar o histórico dessa mama, né? Porque como a gente vem descobrindo, né, e a tecnologia vem aumentando, a medicina também evoluindo, mas pacientes cada vez mais jovens apresentando problemas de mama, que não só o câncer de mama, outros problemas também podem ser diagnosticados precocemente e podem ser acompanhados, não é, doutora? Sim. É muito melhor quando a gente sabe que uma paciente tem um nódulo desde os 18, do que a gente fazer o primeiro exame dela com 42 e aí, tem nódulo aqui. Tá, mas quando que esse nódulo apareceu? Porque se é um nódulo de característica benigna que aparece numa adolescente, tudo bem. Se é um nódulo de característica benigna que aparece numa paciente acima dos 35 anos, mesmo que ele tenha característica benigna, geralmente a gente tem que investigar, porque não é tão comum. E aí, se você não tem exame anterior, você não sabe quando aquilo apareceu, se você investiga, se você não investiga. Aí, se você investiga, a paciente fica desesperada, às vezes fica desesperada à toa, mas fica complicado. E lembrando também que nem tudo que aparece na mama é câncer de mama. Tem muitos cistos. Na maioria das a maioria vezes das vezes não não é. Mas é importante fazer o acompanhamento disso. Como foi o caso, como começou a história toda da Jennifer, que começou assim. Né? Na mama direita, Na mama direita. 2 nódulos, 2. né? E eram benignos e você fez o acompanhamento. De repente, no meio do negócio, você sentiu um nódulo diferente na mama esquerda. Isso. Fazendo autoexame que você descobriu? Foi. Porque eu já tinha o costume, né? E ele sempre orientava que após a menstruação fizesse o autoexame, né? E aí foi nessa que eu notei esse nódulo. Mais uma vez, chancelado aqui a importância do autoexame. E a gente esquece de fazer. Vamos combinar? Então, tem que pôr um alarme no celular. Escreve lá em algum lugar, né? Então, para quem menstrua, logo depois que terminar a menstruação, a mama já tá mais desinchada, não tá dolorida. É a melhor dá para fazer. época. Agora, quem não menstrua mais, pode fazer em qualquer época, escolhe né? um Escolhe um dia. dia. Marca um dia lá Do mês e para faz. fazer. E pode fazer em frente ao espelho, né? Legal. Pode ser em frente ao espelho para você ver como tá o formato da mama, se tem alguma área diferente. E o outro lugar que eu acho muito bom é no chuveiro, na hora que estiver tomando banho. Porque a mão vai passar... Vai deslizar bem com sabonete, água e sabonete. E fica mais fácil, porque a maioria fala, eu não vou fazer... Porque eu sinto um monte de bolinha e não sei se aquilo é alguma coisa ou não. Deixa mais nervosa Fica ainda, nervosa, mas passando a mão assim, com o sabonete, eu acho que fica mais fácil de perceber se é muito diferente. E aqui, olha, nosso querido Ramon, da nossa técnica, acabou de colocar um esqueminha do autoexame das mamas. Então, é interessante você, em frente ao espelho, movimentar os braços para cima, para baixo, colocar a mão na cintura, virar de lado, se conhecer. Porque eu acho que se você tem essa imagem das suas mamas, ok? Se tiver alguma coisinha diferente, você vai perceber que tá diferente. Eu tenho ali. uma amiga, ela é médica. Também foi com 36 anos. A Nath? Eu tive o prazer de entrevistá-la. Ela foi assim. Ela tava de férias. Ela saiu de férias, sei lá, no sábado. Sim. Aí, segunda-feira, ela não ia trabalhar. Foi na academia. Tomou banho, tava com tempo. Parou na frente do espelho, olhou. Ela falou, nossa, mas parece que essa mama tá quadrada. Tá diferente dessa. Olha lá. Palpava, não sentia nada. Mas olhando, ela falou, tá diferente. Olhando no espelho, tá diferente. Tinha um nódulo lá de 2 centímetros. Não dava pra palpar muito bem. Olha isso, gente. Mas ela percebeu no formato e percebeu porque teve tempo de olhar no espelho. Olha, esse tempinho não é perda de tempo. É autocuidado. De você olhar para o espelho e saber como é o formato da sua mama e qualquer outra coisa do seu corpo se acontecer e falar, tá diferente. E ir atrás, não ter medo de procurar. Porque tem gente que fala assim, não é nada. E vai passando, o negócio piora. Não é? Porque a gente sabe que o câncer de mama tem cura. Quanto mais cedo ele for diagnosticado, mais chance de cura. Mais chance de cura. Então, quer dizer, não deixa para depois, né, doutora? Não pode deixar. A chance de cura é de mais de 95%.
Então, tem que olhar. Ah, não é nada, ótimo, vai embora feliz. Ah, é Exato. alguma coisa, tá pequenininho, vamos tratar. E foi o que aconteceu com a Jennifer. Primeiro Foi. fez os 6 ciclos de quimioterapia. Foram 6 ciclos, depois a cirurgia. A cirurgia você foi mastectomia total, é isso que Foi fala? o adenomastectomia, que é a retirada do recheio. E aí manteve pele, mamilo, auréola, tudo. Tá. Aí a cirurgia foi para colocação de prótese, então? Aí eu coloquei o expansor, que daí a Certo. doutora Cíntia achou que era mais viável colocar o expansor. Porque tem a questão, né, da largura. Tem todas Ela as explica medidas. lá. Isso. E aí eu coloquei o expansor, né? Aí ele colocava soro nele, inflando. E aí, em maio desse ano, eu fiz a reconstrução. Aí eu coloquei a prótese. Aí tira o expansor, põe a E prótese. coloca a prótese. Porque o expansor ele vai fazer o formato novamente dessa mama e vai preparar essa mama para receber essa que prótese. assim, quando faz essa adenomasté, você tira o recheio, né? Fica a pele. É que tem paciente que não tem a pele. O recheio é glândula. A glândula tira mesmo. todas as glândulas Tira de a dentro. Ela glândula. vai ficar só a pele. Só a pele. E o mamilo. Aí, quando não tem pele, o expansor pode ser usado para expandir a pele. Sim. No caso dela, ele foi usado para expandir o músculo. Porque a ideia é ter a pele, o músculo e o silicone aqui. A prótese. Mas a gente precisava colocar um tamanho de prótese que não dava ali atrás daquele músculo. Então, você coloca o expansor, que é uma bolsinha vazia atrás do músculo, e vai colocando soro dentro dele, então ele vai Por enchendo. isso que chama expansor, que ele vai expandindo. vai expandindo o músculo. Certo. E aí, depois tira esse expansor e coloca uma prótese. Pode colocar um expansor definitivo, que é um expansor que depois, quando ele já tá cheio, ele vira uma prótese. Certo. Mas a doutora Cíntia não gosta muito desse expansor. Ela gosta de outro. E aí, tem que trocar. Mas fica ótimo, é muito bom. E você tá super satisfeita. Não, tá ótimo. É como a doutora comentou, eu sempre quis fazer o tratamento. Então, eu estava muito ciente de tudo o que ia acontecer. Você estava pronta. Eu estava pronta. Assim, É isso que faz diferença. Tá Pronta, pronta, não quer assim, dizer que ela você não... estava aberta para receber Exatamente. esse tratamento e Sim, as é. informações. Tem gente que se fecha, né? eu já sabia o que exatamente ia acontecer. Então, eu não sofri quando eu tive a queda do cabelo, né? Meu marido que raspou minha cabeça. Então, assim, para mim foi tranquilo. Achei feio quando eu vi no espelho. Falei, meu Deus, que coisa Jennifer, feia. eu não aguento você. Ah, não ficou feia, não. Que coisa feia. Mas aí eu usei Não é que turbante. é feio, é que é diferente. você tá acostumada, você tem aquela visão, não é? Aquela imagem, aquela construção da sua imagem com o cabelo. Sim. Então, quando você tira, parece outra pessoa, né? Mas aí, de início, eu falei, eu vou comprar só 2 turbantes, porque daí vai ser rapidinho. Quando eu vi, eu já estava combinando o turbante com a minha roupa para ir trabalhar. Então, assim, eu já sabia passo a passo. Quando eu fiz a cirurgia mesmo, a doutora chegou lá e falei, doutora, eu acho que eu tô com seio. Aí ela falou, não, é que deu para colocar um pouquinho. Então, assim... Quando eu olhei no espelho, não foi aquele impacto de... Nossa, agora eu não tenho mais o seio, entendeu? Então, acho que eu estava preparada para esse tratamento, tudo que ia acontecer Você estava durante. ciente das fases. Porque Sim. o tratamento ele é composto por fases. Tem fases melhores, fases nem tão boas, fases péssimas. Mas é claro que tudo vai depender de como você encara. E é isso que a doutora Sim. Alice está falando, que você encarou de uma forma leve. Uhum. Né? Você escolheu passar pelo tratamento de bom humor. E isso também faz diferença, né? Nossa, Sim. total. Mais de metade é a cabeça boa. E a maioria das pacientes, pelo menos as minhas pacientes, ficam bem assim. Eu fico bem feliz com isso. E você também dá essa segurança para as pacientes, né? Ah, então, eu sou a meio forma assim, de você falar, ela é delicada para Sim. falar, ela acolhe, Ela né? chora junto ela com a chora gente. junto. Então, quer dizer, né? Eu tô recebendo aqui nos bastidores a visita ilustre de Dona Ana Paula, que é a mãe de Dona
a Alice, e ela tá aqui, ó, junto com a gente, com um sorriso lindo, igual da doutora Alice. E eu falei pra ela, falei assim, a senhora pariu um anjo. Porque essa mulher é um anjo. Aí, esse negócio de energia positiva e vibração, ela atraiu pra ela um outro anjo que é a secretária. Não é? Que todo mundo fala que essa... E você, inclusive. Como é que é o nome da secretária? Então, agora tem 2 secretárias pra mandar beijo. Vamos lá. A Fernanda. Certo. Que agora ela não é minha secretária mais. Eu que saí da clínica. Mas ela continua no coração. Continua super no coração. Minha mãe sabe, ela, ó. É muito. A minha amiga querida, até hoje ela me ajuda. E agora quem tá comigo hoje é a Jo, que é outro amor de pessoa. Você já conhece a Jo, não conhece? Conheço. É um amor de pessoa, ela é cubana. Mas as pacientes todas chegam e falam assim, ai, Alice, que delícia de secretária sua. Tá vendo? Então, Fernanda e Jo, carrega. Um beijo instalado pra vocês. Porque as pacientes muitas vezes precisam disso naquele momento. É esse acolhimento. E é uma sintonia fina, né? É um detalhezinho que faz toda a diferença no dia da pessoa, na verdade, Com certeza. Jennifer? Faz. Com certeza. E além disso, por que eu falo de sintonia, né? De energia? Porque com essa energia, não é, boa, angelical, ela, não é, atrai quem pra perto dela? Coisa boa, Então, gente boa. Gente boa. Né? Então, isso vai expandir, a gente vai expandindo essa corrente do bem. É isso que a gente quer, né? E é claro que não são todos os casos que evoluem do jeito que você espera, mas se a pessoa tiver essa plena consciência que metade de tudo que ela tá passando depende dela, isso vai fazer diferença no final do tratamento, né? Sim, e eu falo, às vezes, quando eu falo isso, eu percebo que a paciente fica assim, ai meu Deus, né? Porque depende de mim. Mas não é uma coisa rígida, assim. É que tem paciente, mas são poucas, que realmente não querem. Agora, a maioria, ela quer que dê certo. Lógico que vai chorar, lógico que vai ficar triste, lógico que vai dar medo. Estranho se não tivesse tudo nada. Isso, né? Vai ter, mas... Isso é normal, mas não é isso que a gente fala. É diferente, é essa carinha, sabe? Não sei explicar. É esse jeito É a energia diferente. boa da pessoa. E saber acolher o seu sentimento. Porque você falou que você se sentiu desesperada. Sim. Você falou que você sentiu uma necessidade enorme de chorar. Que não foi, quando teve o diagnóstico, não foi pra sua casa, foi pra casa dos seus pais. Porque você precisava do seu porto seguro. Seu porto seguro estava lá na casa dos seus pais. E a mãe dela ia sempre... Tanto que eu perguntei, cadê sua mãe hoje? Ela está assistindo. Uma graça de pessoa. E é isso daí, a rede de apoio, né? É. A rede de apoio. Isso faz muita diferença. E se não for família, se for um amigo, se não for um amigo, você se identificar com algum profissional que está nessa equipe multidisciplinar. Porque eu acho que é interessante a gente falar da importância de todos os profissionais. A Jennifer citou, né? Fisioterapeutas, não é? Outros médicos. Porque a doutora Alice, ela sim, tem um papel crucial, muito importante, mas se ela não tiver ao longo do tratamento esses outros profissionais que têm essa mesma linha de raciocínio, que pensam dessa mesma forma, não flui o tratamento também, né, doutora? É engraçado que com o passar dos anos, você vai vendo quem que tem o seu perfil. Isso. Aí fica, né, físio, nutricionista, psicólogo, oncologista e as pacientes. Fica todo mundo mais ou menos... Quando não é muito aquele esqueminha, às vezes a paciente não volta, vai em outra pessoa. Que é a rede multidisciplinar. Que muitas vezes o paciente, às vezes, é sozinho, não tem nenhum familiar muito próximo e acaba sendo acolhido por essa equipe familiar, essa equipe multidisciplinar também, né? Então, independente se é parente, se é amigo, se é marido, se é esposa, enfim, você ter com quem contar em algum momento é muito importante. Agora, tem pessoas que se fecham tanto que não querem contar com ninguém, Com né? ninguém. Aí fica mais difícil. Tem paciente... Eu tive uma paciente que, assim, eu liguei na casa dela. Eu fiquei andando atrás dela, porque ela não ia nas consultas. Ela largou? Ela não largou completamente, mas eu ligava pra ela, ela falava, é que eu tô ocupada com meu cachorro. Ela não queria encarar, na verdade. Não via, entendeu? É difícil acontecer isso, mas acontece às vezes de ter paciente assim. E aí essa eu liguei pra ela, eu falei, eu quero te operar. Porque tava passando da época de operar, quando faz químio, tem um tempo específico pra operar. E aí ela não dava notícia, não voltava, não fazia nada. Eu falei, não, a gente tem que te operar. Ela começou a brigar comigo no telefone.
Gente! Aí eu falava pra ela, pode brigar comigo, eu não tô nem aí. Eu vou te operar, você precisa ser operada, você vai ser tratada. E tem paciente que às vezes não quer, aí você tenta falar com a família, aí ela brigou com a família, e ela não quer que a família entre em contato, então... Que participe, das fases todas. Às vezes acontece isso, mas é bem difícil. Na maioria das vezes tem muito apoio, igual a Jennifer teve. E quando não tem de toda a família, tem alguma amiga que meio que adota a paciente. A padrinha, entendeu? ali, né? A madrinha. Sempre tem alguém. Então, dá certo. Eu quero, antes da gente encerrar, mais uma vez convidar você para ir lá no Instagram da Is Rádio Podcast para você participar dos sorteios. Aliás, dos sorteios. São vários presentes especiais dos nossos patrocinadores, porque Is Rádio Podcast está completando 2 anos de vida, mas quem ganha o presente são vocês. Então, olha, com essa imagem aqui, tá? É essa arte que você vai ver a postagem do Instagram. No Instagram, Is Rádio Podcast, você vai na postagem, vai na legenda, você vai saber de todos os prêmios e todas as regras que você tem que seguir para participar. De hoje, dia 28 de outubro, até segunda-feira da semana que vem, dia 4 de novembro, ao meio-dia. Esse é o seu prazo para participar. Compartilhe, envie aí para os familiares, para os amigos, para todo mundo participar. E na segunda que vem, depois do nosso Além da Saúde, às 3h15 da tarde, às 15h15, vamos fazer uma live de sorteios em comemoração aos 2 anos da Is Rádio Podcast. Vamos saber quem serão os ganhadores dos presentes que estão descritos nessa postagem no Instagram. Então vai lá para você participar. Boa sorte a todos. E aqui no nosso Além da Saúde, vamos encerrando. Doutora Alicia, suas considerações finais, por favor. Queria agradecer mais uma vez de estar aqui, de poder informar, de ter hoje trazido uma pessoa junto que eu gosto muito, que eu adoro. E se eu faço parte da vida dela, ela faz da minha também. E eu falo sempre para as pacientes que elas falam, você me ajudou muito, elas sempre me ajudam muito também. Elas são tudo para mim. Eu amo, amo, amo. E que assim, que todas não tenham medo, que elas façam os exames que tem que fazer, procure o ginecologista ou o mastologista, o que tiver acesso, que não tenha medo, porque a gente pode fazer, a gente pode enfrentar e pode estar aqui depois. Né? Para contar a história de vitória. É isso mesmo. Não é verdade, Jennifer? As suas considerações finais para quem está acompanhando a gente, Jennifer. Bom, agradeço pelo convite, doutora Alice. Não tenho nem o que falar, se eu começar a falar, eu choro. Choramos todas. Ela foi muito importante, né? Foi a primeira que me acolheu nesse tratamento. Tenho que falar dos meus médicos, minha fisioterapeuta, então agradeço a doutora Priscila Barilli, que é a minha oncologista, doutora Cíntia Trazi, que foi a cirurgiã plástica, minhas fisioterapeutas, a Daiane, que é da Unimed, doutora Carol, que é da Oncobene, não podia deixar de falar. Minha nutricionista, que é a Gabi Crispim. Do Pilates, a Mariane. E acho que é isso. Agradeço a minha gestão, que me liberou para estar aqui presente hoje. Então, Bruna, Gilson, obrigado por ter me liberado. E acho que o que eu posso deixar, né, para mulheres e os homens também, né, que é uma porcentagem pequena, mas homens também podem ter tem câncer de mama, também. bem lembrado. Se conheçam, se toquem, se cuide e se amem. Ai, lindeza! Obrigada pelo carinho. Eu adorei te conhecer. Eu que agradeço. Viu? Muito obrigada, doutora Alice, pelo carinho, por sempre estar à disposição, por sempre receber os meus convites tão prontamente e tão educadamente, viu? Um beijo no coração de vocês. E a gente vai ficando por aqui. Convido você a continuar com a programação da Is Rádio Podcast. Eu falo que o nosso Além da Saúde dá o pontapé inicial na semana. Tem muito mais vindo por aí. E vai lá no Instagram da Is Rádio Podcast para você participar do sorteio, não é? Na nossa live na semana que vem. Estaremos aqui para fazer o sorteio. E eu quero falar o seu nome. Ó, coisa boa, hein? Um beijo. Não é muito carinhoso no seu coração. Fiquem com Deus. Juízo, mas não muito. A gente se vê aqui no Além da Saúde na semana que vem. Tchau, gente! Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e
e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.